Agora sim, vamos para a nossa entrevista com Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Professor, muito bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado, Amanda. Bom dia. Um prazer contar com a sua presença. Bom dia ao senhor. Professor, a gente pode até falar um pouco desses números dos Estados Unidos depois, mas vamos voltar aqui para o Brasil, né? Cuidar do nosso quadrado. O que ficou para o senhor? Quando o senhor analisa esse cenário geral, de tarifas que foram anunciadas, exportações que foram poupadas, o caminho que ainda se abre para a negociação, o senhor que se debruça, mergulha nesse cenário internacional, o senhor acha que o Brasil ainda tem um caminho favorável, promissor, para que outros produtos importantes da nossa pauta industrial e agrícola sejam poupados? Quais têm mais chance de percorrer o mesmo caminho que suco de laranja, que Embraer, que ficaram de fora dessa primeira rodada de 50% de tarifa? Veja, Amanda, existe uma possibilidade. Existe essa possibilidade. A gente achava que ia ser tudo, iria ser tributado em 50%. Donald Trump chegou lá e tirou praticamente 700 produtos da pauta. Óbvio que carne bovina é absolutamente relevante, café é absolutamente relevante, pescados nem tanto, e a gente estima que se continuar com essa tarifa de 50%, existe um receio de que vão ser ceifados mais ou menos 300 mil empregos, porque a maior parte disso vai tudo para os Estados Unidos. Agora, tem um ponto importante. O que pode bater na nossa economia? Economista, financista e até agente econômico, nós sabemos correr risco. O que nós não sabemos é correr incerteza. Quando a gente sabe quanto vai ser a tarifa, se vai ser 30, se vai ser 25, o economista, o financista ou quem trabalha no mercado financeiro, ou até quem trabalha como CFO de uma empresa, etc., sabe fazer um plano de negócios. O problema é quando você não tem absolutamente nenhum cenário na tua frente. Então, você para com o plano de negócio. Você não sabe se vai ser 30, se vai ser 50, se vai ser 60. Que isso, inclusive, é o que está batendo na economia norte-americana. Risco, eu tenho uma variável, sei alocar probabilidade. Agora, eu não tenho a possibilidade de alocar nenhuma probabilidade de quanto vai ser as tarifas para o resto do mundo. Então, essa falta de perspectiva faz com que os investimentos minguem e aí você tem um menor crescimento econômico. Se o investimento acaba caindo, como deve ter caído nos Estados Unidos, que você acabou de falar do payroll aí, que a economia está mais fraca, isso leva provavelmente a uma recessão no país. Não acho que isso vá acontecer no Brasil. O cenário desanuviou um pouco. É importante que o governo agora, como você bem citou no início do nosso bate-papo, tenha uma postura absolutamente técnica. Não está na mesa nenhuma negociação em relação a Alexandre de Moraes. Isso é importante deixar claro para o governo. Lula poderia sim telefonar para Trump, não precisa fazer uma visita, porque o que o Trump quer, vamos ser sinceros, ele quer dar uma lavada no Lula, como aconteceu com o Volodymyr Zelensky. Então, ir lá não é a melhor alternativa. Fazer um telefonema, de certa maneira secreto, reservado, e já com as agendas em dia, isso é possível que aconteça e desanuvie um pouco o cenário. Então, existe espaço para negociação. Agora, o governo precisa tomar cuidado, que ele precisa ter, de fato, uma política externa, parar um pouco. O Lula fez o discurso na semana do PT aí, mas é importante que ele pare um pouco com o patrioteio. Ele falou uma coisa que a gente sempre fala: eu gostaria de falar mais coisa, mas não posso. Já não deveria nem ter falado isso. A gente sabe, existe uma coisa chamada liturgia do cargo. Isso é importante que ele entenda e mantenha a liturgia do cargo, que ele está falando agora, uma política externa. Sair de 2026. Isso é importante para a gente, para as negociações agora que devem vir. Acredito que mais favorável, não deve ficar em 50% o café e a carne bovina. Então, tem um ponto aí nevrálgico que podemos negociar, mas com muita calma e, como eu disse, esquecer um pouco 2026 a eleição e cuidar da política externa, Amanda.
Agora, o professor, o governo veio preparando aí um pacote de socorro, agora não gosta mais de chamar de pacote de socorro, porque serão menos setores atingidos, então é algo mais focado mesmo, focalizado, né? Medidas para socorrer setores, para socorrer trabalho, então tanto para socorrer empresas como para socorrer trabalhadores. Acho que a gente pode dividir nessas duas grandes vertentes. O que seria importante vir por aí, em termos de linha de crédito, capital de giro para empresas e algum plano nos moldes do que foi feito no Rio Grande do Sul, mesmo na pandemia, de proteção para os trabalhadores, e isso dá conta de socorrer esses setores por quanto tempo? Porque a gente não imagina que isso vai se eternizar. Eles precisam, de qualquer forma, vender, escoar esses produtos. Se eles não tiverem isso, eles vão ser obrigados em algum momento a demitir. Então, o senhor falou em 300 mil empregos perdidos. É muita coisa no Brasil todo. Por quanto tempo um plano como esse se mantém de pé? E, a partir daí, o Brasil precisa procurar outros mercados. É factível? Que mercados são esses? Veja, nada mais perene do que algum imposto ou alguma ajuda temporária. O governo sabe que se entrar com alguma ajuda temporária pode ser o risco de ser perene. Agora, o que, na minha opinião, a gente podia fazer o que nós fizemos, por exemplo, na época do Covid. Os exportadores, no curto prazo, eles têm uma coisa que eles já adiantaram, eles tomaram o capital de giro, eles fizeram o ACC, adiantamento para contratação de câmbio. E os bancos emprestaram dinheiro para 3, 6 meses, eventualmente, acho que não mais do que isso. Então, seria interessante voltar ao que nós fizemos na época do Covid, que foi usar as reservas internacionais para dar para os bancos, para que os bancos deem mais prazo para esses exportadores pagarem o ACC que eles tomaram. Por quê? O ACC, como é que funciona? Você toma o dinheiro, produz, entrega, recebe e paga o banco. Como provavelmente vai demorar um pouco, ou pode não acontecer, você tira essa espada de Damocles da cabeça dos exportadores. Não pode ser mais do que 6 meses, porque isso vai afetar aquilo que poderia ser não recorrente, se transforma como uma coisa recorrente e prejudica minhas contas públicas. Eu acho que, no máximo, essa ajuda deve perdurar por 6 meses. Paciência. É o mundo que vivemos. Trump é assim. Se ele deixar, vai ser difícil o governo ajudar todo mundo que foi prejudicado. Precisamos buscar outros mercados. No Vietnã, a Colômbia que vai substituir o Brasil no café, vamos buscar outro na China, mas vai ter algum ponto que nós vamos perder. Então, acho que, resumindo direto na tua questão, 6 meses seria o prazo ideal dessa ajuda, porque senão aquilo que deveria ser temporário fica permanente e prejudica a minha dívida pública e a curva de juros estipa e acaba prejudicando novamente o empresário, o produtor que não percebe que está sendo prejudicado, mas vai acabar sendo prejudicado porque a dívida pública aumenta, Amanda. Professor, o que a gente tem? Que foram divulgados vários relatórios no começo, logo no anúncio do tarifaço, do prejuízo, do que isso representaria em termos de impacto para a economia, perda do PIB, né? 0,3%, 0,4% esse ano, mais 0,6%. Foram feitas novas estimativas, tem um impacto menor no agregado da economia, só que isso impacta desproporcionalmente diferentes regiões do país. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a maior parte da pauta exportadora do Rio Grande do Sul, 85%, ainda estão sujeitos ao tarifaço. No Pará, a gente tem o açaí, que está sendo tarifado, pode gerar um desemprego enorme. Quer dizer, cada região, cada estado, comunidades, setores vão ser impactados de formas diversas. Como é que dá para a gente pensar nisso? No impacto agregado na economia e depois no impacto quando você olha no detalhe em setores e estados? Veja, é óbvio que vai ter estado sendo mais impactado. No agregado, nós, economistas, já não estamos usando o impacto de 0,6, 0,5, talvez 0,3, 0,2. Agora, é importante deixar claro o seguinte. Primeiro, que erra quem faz a conta que, olha, minha exportação para os Estados Unidos é pequena. É só a minha pauta comercial 42 bi. 42 bi para o meu PIB, isso não é nada. Não, não é assim que deve ser feita a conta. Existe uma coisa em economia que chama multiplicador, que se esse trabalhador for embora, ele acaba multiplicando o decréscimo na economia, porque ele vai consumir menos.
Então, o investimento cai, o consumo cai, o PIB cai mais ainda. Então, você tem um impacto agregado e tem o outro lado, que se essas tarifas continuarem 50%, mesmo as outras, porque 31% é a mais alta do mundo, até agora é a mais alta do mundo. Então, é o único país que está sofrendo uma retaliação que não tem nada a ver com o comércio. Você vê que Vietnã foi 20%, 40% se fosse transbordo, a União Europeia 15%, nós tomamos na cabeça, na média, 31%. Então é importante que isso caia, porque se não cair, existe ainda o risco do câmbio depreciar. Ou seja, voltar para 5,60, para 5,70, e isso acende mais ainda um novo farol amarelo para o Banco Central, que é inflação. Essa inflação demora mais tempo para a Selic cair. Então, você tem impactos diretos, que a gente não pode usar esse impacto direto, que é uma conta errada, e os impactos indiretos, que chama multiplicador da economia e o câmbio. Isso a gente não consegue estimar ainda, precisa ver como vai acabar. Que nem nós falamos, risco é uma coisa, a incerteza é terrível para a economia. E quando você tem incerteza, você não faz mais investimentos. Nesse meio tempo, se eu não tiver capital giro, eu mando o pessoal embora, mano. Professor, se a gente dirigir nosso olhar agora para o norte, o efeito disso nos Estados Unidos, porque se você pensar nos 3 maiores parceiros comerciais, China, México e Canadá, eles vão ser muito tarifados, né? O Canadá, 35% para os produtos que não fazem parte daquele acordo que substituiu o antigo NAFTA e o USMCA. O México conseguiu uma extensão nessa trégua. A China, se você somar o primeiro e segundo mandato do Trump, é em torno de 55% de tarifa. Quer dizer, isso vai chegar, vai bater na inflação do americano. E como é que isso está batendo no mercado de trabalho? Porque acendeu ali uma luz amarela quando foi revisto para baixo, muito para baixo, o payroll, que é o relatório de emprego dos últimos 3 meses, né, que gerou pouco mais de 100 mil empregos. Normalmente, eles estão acostumados a gerar mais de 100 mil empregos por mês. Gerou mais de 100 mil empregos nesse escopo, nesse período de 3 meses. Olha o dilema do Jeremy Powell. O CPI, o IPC dos Estados Unidos de junho, ficou em 2,7, pulou de 2,4 para 2,7. O Personal Consumption Expenditure também foi para 2,7. A meta de inflação informal deles é de 2%. Mas como você bem colocou no início da matéria, o payroll foi bem menos do que esperava. Então, o Banco Central dos Estados Unidos ele tem um mandato duplo, que é controlar a inflação, manter a inflação em 2% e atingir o pleno emprego. Ou seja, a inflação está subindo, mas estão correndo o risco de ter recessão. O que fazer com a taxa de juros? Eu, particularmente, não compro ainda a ideia de que os juros vão cair, porque o efeito do tarifaço está para acontecer. Já veio um pouco, 2,7%. Deve ir para 3% a inflação. Se você cortar a taxa de juros, veja, Trump tem que entender que se ele coloca uma tarifa de 30%, 40%, 50%, não dá para substituir essa importação no curto prazo, ou produzir domesticamente. E mesmo que fosse produzir domesticamente, o que vai acontecer é um profanar as vantagens comparativas. Por quê? Você não tem essa vantagem comparativa. Que nem eu sempre brinco e falo o seguinte, vamos supor que você ganha R$1.000 por hora e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estados Unidos, você topa cuidar do teu jardim? Não, eu prefiro contratar um jardineiro, porque ele sabe fazer melhor e é mais barato. Quero fazer tudo nos Estados Unidos. Não, eles já estão em pleno emprego, a mão de obra vai ficar cara. Então vai gerar mais inflação. Por isso que eu não compro ainda um corte de taxa de juros do Jeremy Powell. Para mim, é mais importante, pelo que ele está falando, controlar a inflação do que a recessão. Porque senão você acaba acontecendo o que aconteceu com o Brasil em 2015 e 2016. Você perde a mão. Juros na mão, perde a mão e ainda a inflação sobe, o consumo cai, aí mesmo você entra em recessão, Amanda.